Supremo Tribunal Federal decidiu que os critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios previstos na Lei Complementar 6289 são inconstitucionais. E determinou que o Congresso aprove uma nova regra até 31 de dezembro desse ano de 2012. Os repasses da União caíram de 22% para 12%, ou seja, os municípios, além de ganhar novas obrigações, ainda tiveram redução de seus repasses. O deputado Edio Lopes, do PMDB de Roraima, está participando dos debates sobre essa questão, sobre essa necessidade de elevação do Fundo de Participação. Ele está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, o senhor acha que vai ser possível ao Congresso, no ano eleitoral, conseguir aprovar com a celeridade que se exige numa matéria como essa, uma lei que consiga recuperar o poder do Fundo de Participação, principalmente dos pequenos municípios? Eu diria, não fosse a imposição do Supremo Tribunal Federal, nós não teríamos muita esperança de, em ano eleitoral, como bem disseste, de aprovarmos uma matéria desta natureza. Agora, é preciso que nós tenhamos em mente que o sistema de divisão da receita do país, ela não tem mais como se sustentar. A célula máter do sistema de organização político-social do Brasil, administrativa, que é o município, está falido. Como bem disseste, apenas 12 caiu de 22 para 12. Quase metade. Nós ainda temos algumas questões que nós não podemos esquecer. A cada momento virou uma prática do governo federal, a cada momento editar uma portaria dando isenção tributária a determinados setores da indústria e justamente dando isenção em tributos que não lhe pertencem. Mandando dar conta lá para o município. Exatamente. A União se isenta, né? É o que o nosso matuto, o nosso interiorano diz, fazer homenagem ao chapéu alheio, né? Nós vimos recentemente, e isso já vem de algum tempo, a presidente Dilma ainda alargou a lista dos produtos industrializados com isenção de IPI. Chegamos ao cúmulo de darmos isenção a papel de parede, a papel alumínio, e por aí vai a lista. E 22,5% dessa isenção, que só no primeiro semestre de 2012, a previsão do próprio governo federal é de que deverá ter uma arrecadação da ordem de 78,83 bilhões de reais, só em IPI, 22,5% pertence aos municípios. Portanto, quando o governo federal dá isenção à indústria automobilística paulista, ela está, de um lado, aquecendo o consumo nacional, assegurando o emprego lá no ABC e assegurando a rentabilidade da indústria, mas, de outro lado, ela está levando à falência quase 5 mil municípios brasileiros. Por quê? Está retirando, sem prévio aviso, da receita orçada do município, uma parcela significativa do Fundo de Participação dos Municípios. Deputado Edio Lopes, essa questão passa por um debate mais amplo a respeito do Pacto Federativo. E muita gente diz que está falido hoje. Quer dizer, é uma situação tão complicada que mereceria uma análise muito mais profunda para se recompor esse pacto. Há quem defenda, inclusive, que os municípios ficassem com 30% dos recursos, de todos os tributos, os estados também com 30% e a União ficasse com 40%. Que hoje essa conta é inversa. Essa conta é invertida hoje. Exatamente. O senhor concorda? Eu parto do princípio que os municípios necessitam urgentemente serem fortalecidos nas suas economias. Porque na mesma proporção que nós aqui no Congresso Nacional e o governo federal forem estabelecendo contas para as prefeituras pagarem, sem previsão orçamentária para fazer frente a essas despesas, como disseste no início do programa, fora, na mesma proporção, diminuindo essa mesma receita. E hoje o que temos é uma imensidão de municípios brasileiros no calque,
sem nenhuma possibilidade de assinar convênios com o governo federal sequer. Eu tiro o meu estado, o estado de Roraima... Não tem capacidade de investimento de forma alguma. Perdeu totalmente a capacidade de investimento. Por quê? Porque tudo é arrecadado, a União bota no seu cofre e depois vai distribuindo ao seu bel prazer. Distribuindo, às vezes, muitas vezes, por critérios políticos até. E isso tem levado ao empobrecimento, à falência dos municípios deste país. Nós temos, por exemplo, o estado de Roraima, o estado que eu pertenço. Nós tínhamos, há poucos dias atrás, dos 15 municípios roraimenses, nós tínhamos 14 no sistema de restrição de convênios do governo federal. Como é que funciona essa mecânica, deputado Edio Lopes, até o município perder Veja bem, o direito, por exemplo, de firmar convênios? Como é que funciona? Há uma série de situações possíveis, mas a principal dela é dívida junto à Previdência. Porque o empobrecimento dos municípios tem levado aos prefeitos a um não cumprimento das suas obrigações junto à Previdência. Depois há um fato aqui que o Congresso Nacional, por uma questão de justiça, deveria se aprofundar. A Receita Previdenciária é useira e vezeira em apresentar contas absurdas aos pequenos municípios e nós sabemos da desorganização contábil, até por falta de estrutura, por falta de recursos. Esses municípios não têm nos seus quadros um quadro... Uma contabilidade exato, organizada. Exato, e é inteiramente desorganizado, nós sabemos disso, sobretudo os pequenos municípios, que são as principais vítimas dessa questão. Aí a Previdência apresenta uma conta, muitas vezes, de milhões de reais a um pequeno município, contas que vêm de outras gestões e que o gestor atual sequer tem condição de analisar, até mesmo para confrontar os números apresentados. E não resta a esse pequeno município outra coisa que não ir lá renegociar uma coisa que ele sabe que no quarto, quinto mês, no primeiro ano, ele não vai conseguir continuar pagando. E o resultado disso é o imediato bloqueio do FPM e fica lá o prefeito sem poder pagar o município. FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Exato, que nós deveríamos repensar essa questão, porque na maioria das vezes o FPM significa folha de pagamento de servidor e jamais poderia ser bloqueada. Aí a Previdência bloqueia, bota o CNPJ do prefeito no CADIM, no órgão de controle, vamos dizer assim, no SPC do governo federal para com os municípios, e lá estão milhares e milhares de municípios no Brasil inteiro impossibilitados de assinar um reles convênio com a União para uma pavimentação ou para a construção de um posto médico ou qualquer coisa que o valha. Então é preciso nós repensarmos isso sob pena de nós termos um país com os municípios absolutamente falidos. E nós não podemos pensar em um Estado forte, um Estado com economia pujante e uma economia estável, com 5 mil municípios falidos. Agora, deputado Edio Lopes, o senhor vê condições de se efetivar uma mudança nessa profundidade a partir, por exemplo, da frente municipalista, que é até bastante atuante aqui no Congresso? Eu não tenho muitas esperanças, mas não é porque não tenho muitas esperanças... E no ano eleitoral, né? Exato, não vamos esquecer. Nós vamos ficar difícil. quietos. E eu tiro pelo meu partido, o PMDB, quem não se lembra aqui do velho PMDB, cuja bandeira principal era a redemocratização do país e logo seguida do municipalismo, do fortalecimento do municipalismo. Essa era a grande bandeira do PMDB. E essas bandeiras foram sendo esquecidas ao longo dos tempos. E o resultado é que nós temos hoje um país que tem uma economia decadente, porque é essa que é a verdade, é difícil para a gente falar isso, mas um país que apresenta o crescimento de 0,2%, 0,3%, 0,2%, 0,3% no trimestre, nós temos que admitir que esse número está muito perto, se não já estarmos na recessão. Enquanto o mundo, enquanto os países emergentes crescem 5%, 7%, 9%, 12%, nós estamos aqui patinando em números e olha que há ainda quem conteste esse número em 2,7% ao ano. Então nós precisamos repensar, não é com isenção de fogão, de geladeira,
que nós vamos retomarmos o caminho do crescimento. A presidente Dilma precisa urgentemente usar as cabeças pensantes do seu governo para procurar caminhos que levem o Brasil à estabilização econômica, que levem o Brasil ao crescimento econômico, à segurança econômica e, sobretudo, à normalidade no sistema federativo nacional. Deputado Edio Lopes, PMDB de Roraima, muito obrigado pela sua participação e parabéns pela luta. Obrigado. Obrigado a você de casa pela audiência. Um abraço e até a próxima.